Senhor esteja com todos, amém? Revela, Deus, oculto e escondido, que ela venha ser a tua autoridade aqui neste altar, e que tu possa usá-la como tu tens usado, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento todos, eu amo a paz do Senhor. Amém. A hora do coração quer sair pela boca, né? É bem assim, né? Uma palavra de Deus, né? Glória a Deus. Mas Deus me escolheu hoje para trazer a sua mensagem. E vamos passar a mensagem de Deus, né, irmãos?
Glória a Deus. Eu estava vendo ali o proceder do culto. Nossa, tudo que foi falado, os hinos que foi cantado, os dois últimos hinos, o que a irmã cantou e o que a missionária cantou, fechou com a mensagem. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Fechou com a mensagem. Glória a Deus. Nós vamos lá para o livro de Lucas. Lucas 23. Nós vamos ler o versículo 33. Glória a Deus. Depois nós vamos ler deste mesmo livro, do 39 até o 43. Depois nós vamos ler Lucas 24, do versículo 4 até o 12. E depois a continuação do versículo 13, onde fala dos dois discípulos e o pai Emaús. Glória a Deus. Lucas 23, o primeiro versículo é o 33. Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquei feliz em saber que a mensagem foi confirmada pelos louvores. Isso alegra a gente, irmãos. E aí a gente já sabe que está na linha certa. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Agora vamos lá para o 39. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Deus da glória. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Estou aqui no meio de vários homens de Deus que são entendidos da palavra, mas o Senhor nosso Deus, Ele sempre coloca algo no nosso coração para nós transmitir à igreja do Senhor. Quando eu estava lá na minha casa sentado, eu já estava ouvindo, eu já estava ali meditando naquilo que eu estava lendo e olhando para dentro de mim mesmo e dizendo: nossa, como Deus fala comigo aqui. Porque assim, a mensagem começa por nós. Lá quando nós temos lendo na nossa casa, eu me tranco no quarto, lá e fico, ali Deus fala comigo. E nessa passagem de Lucas, fala sobre a crucificação de Jesus, irmãos. Você pode ver que os dois hinos ali falaram sobre isso, né? Que a irmã leu, ou que a irmã cantou, e que a irmã também. Sobre também o sofrimento dos discípulos após a crucificação de Jesus. Aleluia. Eles ficaram todos dispersos, tristes, angustiados, com o coração sofrendo após a crucificação de Cristo. Quando Jesus ali foi levado para o Gólgota para ser morto, também foi crucificado com ele dois malfeitores, uma direita, uma esquerda. Os dois eram pessoas que viviam na maldade, seriam dois ladrões, estavam ali. É o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Um estava à direita e outro à esquerda. Não se sabe o nome deles, e nem quem estava à direita e nem quem estava à esquerda. Se sabe que dois estavam ali, Jesus no meio deles. Aqueles homens, eles não estavam ali porque eles estavam pagando pelos seus crimes. Não. Mas eles estavam ali por motivo de zombaria, para uma confirmação da zombação do Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Eles estavam ali para isso, não para pagar pelos seus crimes. E eles, antes deles ir para a cruz, ali junto com Jesus, nós vamos lá ver em Mateus, se você quiser abrir lá, Mateus 27, 44. Antes de tudo isso, eles estavam zombando de Jesus. Eles zombaram de Jesus. Os dois salteadores, aqueles que estavam à direita ou à esquerda, zombaram de Jesus antes
de eles ir para a crucificação junto com ele. Eles passaram por esse zombamento. Podem ler o que achou. Isso. Mateus 27, 44. Glória a Deus. E no mesmo dia, lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Pode repetir, irmão, por favor? 44. Isso. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. Olha só, algumas horas antes, ele estava ali zombando de Jesus. E quando ele se colocou nas mesmas condições de Jesus, um daqueles teve o arrependimento. Ai, que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa quando o homem, a mulher se arrepende de verdade, de coração diante de Deus. Porque não adiantaria nada eu me arrepender diante dos homens para ser visto por ele. Não adiantaria nada eu ter esse arrependimento. O homem nada me pode fazer. O arrependimento nosso deve sair do nosso coração diretamente ao coração de Deus. E foi o que aconteceu com aquele ladrão que estava lá ao lado de Jesus. A Bíblia diz assim, ó: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Isso é uma blasfêmia. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Em outras palavras, tu não és o Filho de Deus? Tu não és o Todo-Poderoso? Por que tu não desces da cruz, que salva e salva a nós também? E aqui continua dizendo, versículo 40: respondendo, porém, outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? O outro, ele disse: olha, por que tu não desce e salva-te a ti e a nós? Glória, glória a Deus. E o outro: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação. Tu não temes a Deus. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ali ele se converteu perante Deus. Ele estava ali, nas mesmas condições de Jesus. Porém, um endureceu o coração, o outro se arrependeu. E o que vale para Deus é o arrependimento, irmãos. Aleluia, Jesus. Às vezes você vê um homem na sarjeta, jogado na lama do pecado, mas se ele se arrepende de coração, ele recebe a salvação de Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. Uma coisa que me chama a atenção, e que eu estava pensando lá na minha casa, que ele não houve tempo dele descer as águas, não houve tempo dele se regenerar, não houve tempo de nada para aquele homem. Glória a Deus. Não houve tempo. Será que nós temos que colocar isso como base na nossa vida? É claro que não. Porque não houve tempo para ele, mas Deus sabe que tem tempo para nós. Aleluia.
tem tempo para mim e para você. Deus conhece o nosso tempo. Ele sabe que nós estamos aqui, que nós temos visão, que nós podemos ver, que nós podemos ouvir, que nós podemos andar, caminhar, vir à casa de Deus, ouvir a palavra. Deus sabe todas as coisas. Mas Jesus sabia também que aquele homem, ele não tinha mais tempo. Em poucas horinhas que ele estava ali, ele reconheceu o seu pecado. Glória, glória a Deus. E ele disse: lembra-te, Senhor, de mim, quando tu entrares no teu reino. Lembra de mim. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia, Deus. E o outro poderia também ter feito a mesma coisa. Poderia ter pedido para Jesus o mesmo que o outro pediu: Senhor, lembra-te de mim. Uma palavra que me chama a atenção aqui, irmãos, que o malfeitor, ele reconheceu Jesus como Deus. Tem muitas pessoas neste mundo que não reconhecem Jesus como Deus. Reconhece como um profeta, um homem usado por Deus, mas não reconhece como o verdadeiro Deus. E você olha bem para esse versículo, olha o que o malfeitor falou, olha o que ele disse. Olha só o que ele disse. No 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus. Uma palavra que confirma para mim e para ti que Cristo é verdadeiro Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Ele não é um profeta usado por Deus. Não, ele é o verdadeiro Deus que se fez homem, que teve no meio dos homens, sofreu dores, sofreu angústia, sofreu tristeza, passou tudo o que o homem passa para ser o nosso Cordeiro Santo, para que nós pudéssemos ter vida. Nós temos vida em Cristo, e Cristo é Deus. Eu tenho alguém na minha família que é de uma crença que não acredita, né? E eu sempre converso com ela. Então eu falo para ela: negar a divindade de Cristo é uma blasfêmia. Ah, mas eu não nego. Eu não nego. Eu reconheço que Jesus é o meu Salvador. Eu reconheço isso, que Ele é o Filho de Deus. Mas não reconhece a divindade dele. Não reconhece Ele como divino, como verdadeiro Deus, verdadeiro Senhor da nossa vida. É, Jesus. Aleluia. E essa é uma das provas que Ele é o nosso Deus. E vamos na continuação aqui no versículo 41, que diz assim, ó: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal o fez. Aleluia. Disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe a Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E esta era quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. Aleluia, Jesus. Eu estava olhando esse último versículo 44. Na vida de Jesus, a palavra de Deus diz que o sol vai escurecer e que a lua não vai dar a sua claridade. E na morte de Jesus também houve trevas. Muitos, quando Jesus estava sendo crucificado, para eles era um espetáculo. Para muitos era motivo de dor e de sofrimento. Assim será na vida de Jesus. Para muitos vai ser um espetáculo, algo como nunca viu. Mas para nós, servos e servas de Deus, vai ser glorioso. Vai ser o encontro da noiva, né?
da noiva com o noivo. Glória a Deus. Hoje eu e você somos apenas noiva, apenas. Glória, glória a Deus. Mas naquele dia haverá um grande casamento. Oh, glória. Um grande casamento. Né? Fala na parábola das 10 virgens, né? Ali. E elas se prepararam, 5 eram prudentes e 5 loucas. E uma das coisas que me chama a atenção nessa parábola é a vigilância. Meu Deus, A obrigado. vigilância, vigiar. Ela é o principal conteúdo dessa parábola, a vigilância. Se eu vigiar, as minhas vestes continuam brancas. Aleluia. Se eu vigiar, eu continuo na presença de Deus. Aleluia. Se eu vigiar, eu continuo servindo. Se eu vigiar, eu vou continuar entre os vivos. Se eu não vigiar, eu posso morrer no meio dos mortos. Então a vigilância é muito importante na igreja do Senhor. Aleluia. Meu Deus, Eu posso ficar muito tempo, mas se eu não vigiar, vai chegar naquele dia e você como aquelas mulheres loucas, aquelas 5 loucas que estavam se preparando. Agora, irmãos, nós vamos lá para o versículo 4. Vamos para 24, versículo 1. Capítulo 24, versículo 1 em diante. Amém. Diz assim a palavra de Deus. glória a Deus. Diz assim, irmãos. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as mulheres, ao sepulcro, levando os especiais que tinham preparado. Veja bem, irmãos, nessa palavra aqui no início. Jesus estava morto. Jesus já estava no túmulo. E essas mulheres, eu ouso dizer que as mulheres elas têm uma visão aguçada. As mulheres elas veem as coisas longe. É verdade, não que os homens, né? Vamos ficar por cima, viu? Homens de Deus, né? Mas é uma verdade, irmãos. A mulher, o pastor mesmo disse que a missionária Renata, ela vê longe as coisas, né? Foi o que o senhor falou? Então, as mulheres elas têm uma visão aguçada, parece que elas veem as coisas longe. E o homem demora um pouquinho Glória a Deus, glória. até cair a ficha dele, né? Talvez não seja todos, né, irmãos? E aquele homem também, né? Mas essas mulheres, elas foram ao túmulo de Jesus. Jesus estava morto. Mas elas estavam tão no sobrenatural, enquanto os discípulos estavam tudo espalhados, tudo angustiado, tudo triste. Tinha 12 que já estavam indo a caminho de Emaús, já estavam na contramão de Deus. E as mulheres foram lá no túmulo e levaram perfume para colocar no corpo de Jesus. E chegando lá, surpresa, né? Cristo já não estava mais lá. Né? O que aconteceu aqui, ó. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas, abaixaram o rosto para o chão. E lhe disseram: por que buscais o que vive entre os mortos? Por que buscais o que vive entre os mortos? Essa palavra me trouxe uma grande revelação lá na minha casa. Aleluia. Buscar o que vive entre os mortos. Tem tanta gente conhecedora da palavra de Deus, mas buscando aquele que vive no meio dos mortos. Aleluia. No meio dos mortos. Bem-aventurado é eu e você que somos uma igreja viva. Glória a Deus. Aleluia.
Porque a igreja, para ela ser viva, ela precisa estar na palavra de Deus. Aleluia. Precisa estar se alimentando das Escrituras Sagradas. Porque Jesus é essa palavra. Jesus é essa palavra. E quando elas chegaram lá, os anjos falaram para ela: por que vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? Aleluia. Glória a Deus. É como se nós fôssemos lá no cemitério buscar uma pessoa viva, mas lá só tem morto. E tem muito cemitério por aí afora. Muito. A igreja viva, ela cresce. A igreja estruturada na palavra, ela cresce, irmãos. Ela cresce. A igreja que não cresce é a igreja que fica só no material. Só no materialismo. Não tem como crescer uma igreja só no materialismo. Essa é a igreja que tem fama de que está viva, mas está morta. É verdade, Pai. Glória a Deus. Ela tem a fama de que está viva, De novo. mas ela está morta. Glória a Deus. Porque fica só no exterior, só no material. Ah, muitos têm. Glória a Deus. Aleluia. Derruba aqui, faz ali, e vai crescendo o templo, vai enchendo de gente. Porém, uma igreja morta. E tem muitos saindo de uma igreja tão simples, né? Mas uma igreja viva para estar dentro de uma igreja morta. Só porque vê muitas coisas no material. Que triste isso. Porque Cristo veio buscar uma igreja viva. Glória a Deus. E aqui no versículo 5, na continuação, diz assim, ó: estando elas muito atemorizadas e olhando para baixo, o rosto para o chão, eles disseram: por que busca o vivente entre os mortos? Não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos do que ele falou estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. Eu quero que você vá lá para Atos capítulo 1, versículo 11. Glória a Deus. Convém que o Filho do Homem seja entregue. Quer dizer, os discípulos sabiam, né? Eles estavam cientes de que o Cristo ia morrer numa cruz por eles, né? Mas a tristeza, muitas vezes, ela deixa o nosso coração tão incrédulo que nós somos incapazes de ver as maravilhas de Deus. Os nossos olhos ficam como cegos. O nosso coração fica tão incrédulo que às vezes nós já ganhamos a solução da nossa luta e nós não conseguimos ver. Pode ler quem achou. Os guardas disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Aleluia, Jesus. Aquele que foi para o céu, aquele que um dia foi, que estava no Mar dos Galileus, esse um dia voltará. Deus. Então Aleluia. os discípulos estavam cientes da volta, né? Eles estavam cientes de tudo. Eles estavam cientes que Jesus ia ser crucificado, estavam cientes que Jesus ia ressuscitar, porque ele havia falado ao terceiro dia, quando ele disse também que ele ia derrubar o templo, mas em 3 dias ele ia retificar esse templo. Ele estava falando dele, né? Do véu que ia ser rasgado, ele estava falando do corpo dele,
que ia ser moído por amor de nós. Mas os discípulos estavam tão Glória a tristes. Deus, aleluia. E vai ser assim na vida de Jesus. Muitos vão estar esperando com alegria, outros, não suportando mais a sã doutrina, vão estar em um momento de tristeza e angústia, porque já não estão mais suportando as lutas, não estão mais suportando o estreito da vida, e vão recuando para trás. Vai ser assim na vida de Jesus, irmãos. Enquanto muitos estão alegres e felizes, esperando o nosso Cristo naquela carruagem de nuvem chegar, muitos vão estar apavorados. É o que diz a palavra de Deus. E aqui diz, continua falando assim, irmãos. No versículo 7 diz assim, ó: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. Lembram-me das suas palavras, e voltando ao sepulcro anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os demais. Quem anunciou? As mulheres de Deus, irmãos. Aleluia. Por isso que elas são consideradas como rubis para Deus. Elas foram lá e ainda foram avisar os discípulos, que estavam todos incrédulos, porque não acreditavam. Eles estavam com a venda nos olhos, que já não conseguiam mais entender o que estava acontecendo. Mas aquelas mulheres, elas estavam no sobrenatural. Aleluia. E elas estavam lá. E diz aqui a palavra de Deus, no versículo 10, era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, as outras com elas estavam as que diziam essas coisas aos apóstolos. E a sua palavra lhe parecia como desvalhos, que não creram. Os homens não creram nas mulheres, não acreditaram naquelas mulheres de Deus. Eles não creram no que elas falaram, mas mesmo assim se confirmou. Glória a Deus, aleluia. Pedro, porém, levantou-se. Pedro, afoito, foi falado de Pedro hoje, né? Pedro, afoito, levantou-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis ali posto, retirou-se, admirando consigo. Glória a Deus. Pedro olhou para o túmulo e viu que ali Cristo não estava mais. Ali ele saiu, feliz da vida, porque o Mestre, aquele que dava vista aos cegos, porque quando eles andavam com Jesus, eles andavam com a esperança, eles andavam com o amor, eles andavam com a alegria. Jesus matava a fome deles, não deixava eles passar fome. Jesus era tudo, Jesus era o seu perfume. Eles estavam ali, lado a lado com Jesus, de repente. Para pensar, irmãos, se isso acontecesse no meio de nós, hoje, Cristo como homem em nosso meio, de repente ele olha para aquela cruz e vê Jesus ali, sendo crucificado e morto, aquele que salvou tantas pessoas, aquele que deu vida a tantos, aquele que multiplicou peixe e pães, ressuscitou mortos, enxugou lágrimas de pessoas que tinham perdido seus entes queridos, como ele ressuscitou Talita, como ressuscitou Lázaro, enxugando as lágrimas de Marta e Maria. E de repente aquele homem que fez tudo isso estava lá numa cruz, sendo pregado, no meio de 2 ladrões. Glória a Deus, aleluia. Esse motivo para estar triste. Glória a Deus. Esse motivo. Eu quero que os irmãos abram também Romanos 6:23. Pode ler quem achou? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por
nosso Senhor. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte. Olha só, essa palavra, irmãos, ela me chamou bastante atenção lá na minha casa, quando eu estava vendo. Um daquele ladrão, ele recebeu o salário da morte. O outro recebeu o salário da vida. Então a gente tem as nossas escolhas. Né? Você vê que as pessoas vêm, elas se fazem uma reconciliação com Deus, elas se abraçam, vem alguém abraça, dá uma palavra de conforto, de carinho. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Porém, irmãos, é necessário um arrependimento, né? O que foi lido agora no versículo 6, que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida. E aquele que disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no paraíso, esse ele escolheu o salário da vida. Aleluia. Foi isso que ele escolheu, o salário da vida. Eu quero que os irmãos também abram em Atos 3, 19 e 20. Atos capítulo 3, versículo 19, versículo 20. O arrependimento significa mudança. Mudança de mente. A pessoa muda na mente. Mudar. Se a pessoa ela não tem uma mudança, tenha certeza que ela não se arrependeu. Ela apenas ensinou um arrependimento. Ela fez uma cena de arrependimento. E Deus não suporta isso. Deus não suporta cena de arrependimento. Deus quer um arrependimento verdadeiro. E Deus quer também que os seus servos, seus filhos, não bajulem pessoas que não têm um arrependimento verdadeiro. É necessário o homem e a mulher se arrepender de verdade. Aqui, ó. Pode ler lá quem achou. 19 e 20. Atos 3, 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham-se os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ouvide. Envie ele a Jesus Cristo, que já tanto vós foi pregado. Aleluia, Deus. Arrependei-vos. Foi o que o irmão leu ali. Quando há um arrependimento, há alicerce. Quando há alicerce, não precisa ser bajulado. Deixa o homem crescer, deixa a mulher crescer. É necessário que ele cresça. Porque Deus conhece, Deus sabe. Aquele que realmente está crescendo na graça, que está crescendo no conhecimento. Não é necessário falar. Não é necessário dizer: olha, eu aqui, eu estou crescendo na graça e no conhecimento. O próprio Deus vê isso. Glória a Deus, aleluia. O próprio Deus entende que você está no sobrenatural. E olha, quando você está no sobrenatural, você vence tudo. Você vence todas as coisas. Porque Deus te dá vitória, Deus te dá força. Porque Ele sabe que você está no sobrenatural. Eu quero dar continuação aqui no versículo 14. Versículo 14, do 24, diz assim, ó. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. 2 discípulos no caminho de Emaús, caminhando na contramão de Deus, porque eles tinham que ficar em Jerusalém. Eles iam ser revestidos do poder, mas não esperaram. Olha a Jerusalém aqui, irmãos. Olha a Jerusalém de Deus. Toda terça-feira tem culto de ensinamento. Jerusalém de Deus. Porque muitos estão buscando a Jerusalém de Deus
aonde dança, aonde faz candomblé, onde faz tudo isso. Muitos estão buscando a unção de Deus nisso aí. Aleluia. Mas a unção de Deus, ela está no culto de ensinamento. Aleluia. A unção de Deus está no culto de doutrina. Aleluia. É ali que está a unção de Deus. Aleluia. Porque ali nós aprendemos e recebemos a virtude dessa palavra. Porque essa palavra não é só letra. Ela tem unção, ela tem graça. A letra mata, mas o Espírito vivifica, diz a palavra de Deus. Então, essa palavra, ela tem unção, irmãos. Aleluia. Eu conversando com uma pessoa da minha família, eles creem muito na letra, o que a letra diz. A palavra diz isso, a palavra diz aquilo, mas é a palavra que diz. Eles não creem no que a palavra transmite, eles não creem na unção que a palavra transmite, na unção de Deus. Eles não creem na cura, eles não creem na libertação, eles não creem que Deus pode enxugar a tua lágrima. Não, eles não creem, eles só creem na letra. Mas essa letra, ela não é um livro qualquer, ela traz unção para a nossa vida. E aqui no versículo 5 diz assim, ó: e aconteceu que eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecesse. Por que estavam fechados? Porque eles estavam indo por caminho errado. Quando o homem e a mulher trilham o caminho errado, fica cego, tropeça, cai, se machuca, quebra a cara muitas vezes. É assim que acontece. Aconteceu, irmãos, aconteceu na minha vida, quando eu fiquei viúva. Eu ceguei os meus olhos para Jesus, quebrei a cara, né? Acontece, né, irmãos? E aqui diz assim, na continuação: ele disse: que palavras são essas? Jesus se aproximou dos discípulos, que ia para o caminho de Emaús, e ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Essa mesma pergunta Cristo faz para nós. Por que está triste? A minha palavra é o teu consolo. Aleluia. A minha palavra traz fortaleza. Meu Deus, aleluia. Está as portas fechadas? A minha palavra, ela abre as portas para ti. Reconhece as minhas palavras no teu coração. Mas muitos só querem um abraço do homem, só querem um abraço da mulher. Às vezes se contentam com arrepio. Eu fiquei arrepiada com aquela mensagem. Eu fiquei arrepiada com aquele louvor. Eu fiquei arrepiada com o abraço daquele irmão. Mas esquece da palavra de Deus, da força que tem essa palavra. E aquele continua falando. Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu um peregrino em Jerusalém, e tu não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntaram, ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, a palavra diante de Deus e de todos os povos, e como os principais e sacerdotes e os príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam-se, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham uma visão de anjos e que disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam falado. Olha, mulher, que graça, mulher, dá um sorriso aí. Deus, aleluia. Olha
que as mulheres fizeram, né? Como Jesus usou essas mulheres. Aleluia. Deus quer usar você também, irmã. Aleluia. Eu olho para a irmã Ambrosa lá, o pastor disse a minha mãe, ela fala bastante, mas ela não chega aqui na frente. Mas ela também pode ser, não tem idade, irmãos, para chegar aqui. Não, olha meu esposo aqui, ó, ele vem e fala. Não tem idade para falar do amor de Cristo. É verdade. Como diz o nosso pastor, nem que seja para dizer que Jesus é bom, que Jesus é amoroso e que Jesus quer salvar. Eu quero que os irmãos abram também lá em Lucas 18. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Lucas 18. Quando Cristo voltar, irmãos, será que Ele vai encontrar fé na terra? Será que Ele vai encontrar fé no teu coração, no meu coração? Eu tenho isso, sabia, irmãos? Eu tenho esse temor. Porque cada vez mais vai ficar estreito o nosso caminho. Nós estamos achando que o caminho está estreito? Alguém aqui falou nessa noite? Olha como eu estava prestando atenção. Alguém falou nessa noite que o caminho já é estreito. Acho que foi o caminho já é estreito. Mas, por causa do nosso aniversário, ele se estreita mais. Né? Ele se estreita mais. E será que quando Cristo voltar, será que nós não vamos estar que nem os discípulos dispersos? Ai, o nosso mestre se foi. Será que nós vamos estar assim? Ou será que nós vamos estar que nem aquelas virgens prudentes, alerta? Pode ler quem achou. Capítulo 18, versículo 8. Digo-vos que despreza lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura acharás fé na terra? Eu faço essa pergunta para mim, irmãos. Será que quando Cristo voltar, o meu coração vai ter fé? Será que Ele vai encontrar fé nessa terra? Será que Ele vai encontrar fé no teu coração e no meu? Aleluia! Glória a Deus! Será que Ele vai encontrar fé nessa igreja morta? Nessa igreja que tem fama de que está viva, mas está morta? Será que Ele vai encontrar fé na terra? Será que Ele encontra? Para isso nós temos que estar no meio dos vivos. Busca aquele que vive no meio dos vivos. Não busque entre os mortos. Não saia de uma igreja Glória a Deus! para estar dentro de uma igreja morta. Não saia. Porque se você sair, você vai ver a diferença. Aleluia. Pode continuar mais um pouquinho, pastor? Diz assim a palavra de Deus. Agora aqui no versículo 2 Pedro 3,14. Deus. É muito bom isso aqui, irmão, só que precisa tempo. Por isso que a palavra de Deus é necessário ter mais tempo da palavra de Deus, né? Porque é um estudo, irmãos, isso aqui. É um estudo da palavra de Deus. Porque quando se fala em pregação, logo você pensa assim, pregação. Pregação é um estudo. É um estudo da palavra de Deus. Pode ler quem achou. Pelo que, amados, 3 e 14, 2 Pedro? Glória a Deus. 2 Pedro 3, 14. Isso. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, que procurai que dele sejais achados, imaculado, irrepreensível, em paz. Glória a Deus! Ser achado por Deus, imaculado, irrepreensível e em paz, com o coração em paz. Os discípulos não estavam assim. Eles não estavam dessa forma em paz, eles estavam angustiados, estavam tristes. Esses que estavam indo para o caminho de Emaús. Cristo se apresentou a eles, eles não conheceram. E foi conhecer aonde? No partir do pão. Foi lá no partir do pão, quando Jesus repartiu o pão, que eles falaram: é o mestre, porventura não ardia
a palavra dele em nossos corações. É o mestre aqui conosco. Glória. E sair para anunciar aos demais. No partir do pão, irmãos. O cristão ele é conhecido na Santa Ceia. Quando está partindo o pão. Se ele não vem numa Santa Ceia, como ele pode ser conhecido por Deus? Ele é conhecido também no partir o pão com os irmãos. Repartir o pão. Repartir esse pão aqui, que é a palavra de Deus, porque Jesus disse que ele é o pão da vida. Repartir esse pão. Não fique só para ti esse pão. Reparta. Intimidade com Deus. Veja que eles foram reconhecidos ali na intimidade. Você é conhecido por Deus e Deus te conhece na intimidade com Ele. Glória a Deus, aleluia. Ali na intimidade com Deus. Fique com essa palavra e lembre que o ladrão da cruz, ele reconheceu os seus pecados por ele mesmo. Ele não se negou-se. Lembre que quando as mulheres foram lá ver Jesus, Jesus não estava mais lá. E os anjos de Deus falaram para elas: vai buscar o que vive entre os vivos. Porque esse não está mais aqui, mas ele é vivo. Glória. Glória a Deus. Isso nós temos que guardar aqui, ó. Podemos ir em qualquer lugar, mas nós temos que olhar, temos que ter o discernimento de se aquela igreja, homem e mulher, igreja pessoas, ela está viva ou ela está morta. Ou ela está morna. Morna, eu vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Então ou ela é fria, que ainda tem chance de se esquentar, ou ela é quente. Deus abençoe, fique com essa palavra. Que Deus possa revelar para vocês aquilo que eu não consegui expressar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Filho, eu peço por gentileza para os irmãos ficarem em pé. Glória a Deus. Amanhã nós temos o culto da família. E o Senhor vai nos abençoando pelo seu poder e pela sua glória. Deus abençoe o pastor Cid, muito obrigado aí, glória a Deus, amém, glória a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério e toda a sua família em nome de Jesus. E desde já quero parabenizar o Senhor pela sua data no aniversário, amém, e muito linda a homenagem que fizeram ao Senhor, Deus abençoe. É assim mesmo, irmão, quando o pastor é reconhecido pelas ovelhas, é isso aí mesmo, amém, glória a Deus, porque muitas vezes a gente se entristece, mas tem alguns que nos amam ainda, né? Glórias a Deus. Então Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Oramos para nós retornar à nossa casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, queremos te louvar nesta noite. Obrigado por esta palavra, Senhor Deus, que foi ministrada pela tua serva.